Os nomes das nossas ruas guardam histórias que muitas vezes não conhecemos. Esse é o projeto Giro na História. Vamos mostrar o que esses nomes podem revelar. Certamente você conhece ou já ouviu falar na Vila Ercília. É um bairro riopretense que se localiza entre a Represa Municipal e o Cemitério da Ressurreição, também conhecido como Cemitério da Ercília. O bairro foi criado em 1920 e tem esse nome em homenagem à Dona Ercília, que foi esposa do Coronel Adolfo Guimarães Correia, um dos primeiros chefes políticos da nossa cidade. As ruas da Vila Ercília foram nomeadas pelo Decreto Municipal 119 de 1950. Percebemos que algumas ruas deste bairro têm um nome de personalidades do Brasil Império, ou seja, da época da monarquia brasileira. Para entendermos melhor, precisamos voltar um pouquinho a mais no tempo. Vamos lá? O Brasil Império foi um período da história brasileira iniciado em 1822, quando conquistamos a emancipação política de Portugal, a chamada independência do Brasil. Esse período chegou ao fim em 1889, com a proclamação da República. Essa época é dividida em 3 momentos. O primeiro reinado, chefiado por Dom Pedro I. O momento das regências, quando não havia um imperador. E o segundo reinado, chefiado por Dom Pedro II. Nesse período, começou a ser forjada a nação que chamamos de Brasil. Vamos conhecer algumas personalidades dessa época, que dão nome às ruas da Vila Ercília. A Rua José Bonifácio leva o nome de uma figura importante para a independência do Brasil. Bonifácio era brasileiro, nascido em Santos, mas viveu muitos anos em Portugal. Ele era cientista. Portanto, era considerado um homem ilustrado, ou seja, valorizava a racionalidade e o progresso científico. Ao retornar ao Brasil, apoiou Dom Pedro I no processo de ruptura com Portugal. Por isso, ele é considerado popularmente como patriarca da independência. José Bonifácio foi ministro nos primeiros anos do Império e atuou ativamente na inserção do Brasil na diplomacia internacional. Apesar de ser um ilustrado, comandou uma política imperial centralizadora que considerava necessária para garantir a unidade da jovem nação brasileira. Temos também a Avenida Duque de Caxias, que margeia a Represa Municipal, passando em frente da Swift. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, lutou nas guerras pela independência do Brasil. Após a sua atuação decisiva na Guerra do Paraguai, Caxias recebeu o título de Duque, atribuído pelo imperador Dom Pedro II. Foi um dos poucos brasileiros a receber esse título da nobreza. Caxias também é reconhecido como patrono do Exército Brasileiro. Na sua data de nascimento, dia 25 de agosto, é comemorado o Dia do Soldado. Durante o segundo reinado, Caxias foi ministro da Guerra e chefiou 2 vezes o Conselho de Ministros. Nessa época, a monarquia era parlamentar, ou seja, o chefe do Conselho de Ministros tinha um papel muito importante nas decisões do governo. Temos também a Rua Conselheiro Saraiva, que é uma das mais importantes da Vila Ercília. Essa rua liga a Avenida Murchi de Once com a Rua Pedro Amaral, próxima ao centro da cidade. Ela leva o nome de José Antônio Saraiva, que foi ministro do Império e presidiu por 2 vezes o Conselho de Ministros, a convite do imperador Dom Pedro II. A gestão de Saraiva é lembrada pela reforma do sistema eleitoral, que deixou de ser indireto, passando a contar com o voto direto dos eleitores, ainda que de maneira bastante restrita. O conselheiro Saraiva também foi autor do projeto de lei que previa a libertação dos escravizados com mais de 65 anos, a chamada Lei dos Sexagenários. Porém, essa lei foi aprovada somente no governo seguinte, chefiado pelo Barão de Cotegipe. Aliás, esse é o nome de outra rua da Vila Ercília. A Rua Barão de Cotegipe homenageia o pernambucano João Maurício Vanderlei, conhecido como Barão de Cotegipe. Cotegipe também foi ministro do Império, chefiando o Conselho de Ministros a convite do imperador Dom Pedro II. Em sua gestão foi aprovada a Lei dos Sexagenários, proposta pelo governo anterior. Por isso, essa lei também é conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe.
No entanto, o barão era um político conservador. Ele foi o único senador do Império a votar contra a Lei Áurea, que aboliu a escravatura no Brasil. O país foi a última nação ocidental a abolir a escravatura. Já vimos que os nomes de algumas ruas são portas abertas para pensarmos na história do Brasil. No próximo episódio, vamos conhecer mais algumas personalidades do Brasil Império que deram nome às ruas da Vila Ercília. Vamos refletir também sobre os possíveis motivos para a escolha desses nomes. Não se esqueçam que cada episódio do Giro na História conta com proposta didática para uso em sala de aula. A proposta pode ser encontrada no site da Educação. Deixamos o link na descrição desse episódio. Quando passamos por essas ruas, muitas vezes não sabemos quem foram as pessoas que nomeiam esses locais. Esse é o Giro na História, mostrando a história que está em nosso dia a dia.